O fundo do oceano é um dos lugares menos explorados da Terra. Mais de 80% dele nunca foi visto por olhos humanos, e algumas coisas encontradas lá simplesmente não deveriam existir. Nesse iceberg, a gente vai descobrir os objetos mais curiosos até descobertas que desafiam qualquer explicação. Então prepara o estômago porque vai ficando cada vez mais estranho. Vamos começar tranquilo. Em 1976, um pescador chamado Abel Federico Nogueiras estava trabalhando normalmente no meio do Atlântico quando puxou sua rede e viu algo olhando para ele. Não tinha olho nem vida. Era uma cabeça de boneca de porcelana, pescada a quase 2.000 metros de profundidade. Parecia só uma coincidência estranha, até que alguém resolveu investigar de verdade. E depois que Abel morreu, o filho dele vendeu a peça para uma colecionadora de bonecas que descobriu que a marca era exatamente a mesma da boneca que uma sobrevivente do Titanic disse ter deixado no navio quando ela evacuou. Era exatamente a mesma, o mesmo fabricante, o mesmo ano, era tudo igual. Uma boneca de criança viajando sozinha no fundo do mar por quase 70 anos. Logo depois disso, tem outra que parece inofensiva no começo. Mergulhadores no Largo de Madagascar encontraram um objeto enorme no fundo do mar, com mais de 2 metros em um formato de faca, e era bem afiada. A foto viralizou na internet com todo mundo tentando explicar o que era aquilo. Se era gigantes pré-históricos, armas antigas, teoria atrás de teoria. Mas isso não era o mais estranho. O mais estranho era que ninguém conseguia chegar num consenso. Até hoje a explicação mais aceita é que seja uma hélice ou uma leme de alguma embarcação. Mas olhando para a foto fica difícil ter certeza de alguma coisa. Em 1984, o arqueólogo marinho Harold Galili estava mergulhando no Largo de Atlit, em Israel, procurando por naufrágios. Ele não achou nenhum barco, achou algo muito pior para sua cabeça. A 12 metros de profundidade, ele encontrou ruínas de casas retangulares, túmulos, poços d'água e 7 megalitos dispostos em um semicírculo. Parecia uma cidade inteira debaixo d'água. Os cientistas dataram o local com carbono e chegaram num número absurdo, 8.500 anos. Para você ter noção, isso é 4.000 anos mais antigo que as pirâmides de Gizé. E o problema começou quando tentaram explicar por que essa cidade estava debaixo do mar. A teoria mais aceita é que uma erupção do Monte Etna gerou um tsunami de 40 metros que engoliu tudo em horas. Uma cidade inteira apagada do mapa antes mesmo de ter registro histórico. E aí tem a tumba das tartarugas. O fotógrafo Josh Vergara foi mergulhar no largo da ilha de Sipadan, na Malásia, esperando tirar só algumas fotos bonitas. A 23 metros de profundidade, ele encontrou uma caverna, e até aí tudo normal. Mas dentro dela tinha dezenas de esqueletos de tartarugas marinhas, todas juntas. Tartarugas são animais solitários, eles não ficam em grupos. E foi aí que ficou meio estranha essa situação. A caverna é cheia de curvas e becos sem saída. A teoria é que elas entram, ficam perdidas e não conseguem mais sair. Mesmo podendo prender a respiração por até 2 horas, em algum momento o ar acabou para todas elas. Um cemitério natural que ninguém planejou. Em 2015, o Projeto Serpente estava operando um veículo robótico a mais de 1.300 metros de profundidade, no Largo de Angola. E encontrou algo que ninguém conseguiu identificar. Uma massa contorcida, sem forma definida, tentáculos que pareciam não ter começo e nem fim. A equipe ficou olhando sem saber o que eles estavam vendo. Depois de análise, concluíram que era um sifonóforo, mas não um ser único. Uma colônia de organismos trabalhando juntos como se fosse um só. O problema é que não tem um tamanho padrão para essas colônias. Em 2014, outra equipe encontrou um completamente diferente, mas da mesma família. O mesmo horror com outra cara. 2 seres completamente distintos na aparência, mas essencialmente a mesma coisa. A natureza inventando o medo de formas que a gente nem imagina. E por falar em criaturas que quebram toda a lógica, em abril de 2023, um pescador russo chamado Roman Fedorov estava trabalhando no mar quando puxou as redes e encontrou algo que postou na internet e deixou todo mundo assustado. Um peixe com olhos enormes saltando da cabeça, boca rosada e distendida, corpo escamoso e preto. Parecia uma mutação, parecia efeito de poluição, parecia coisa de outro mundo, mas o problema começou quando os biólogos explicaram o que era. Era só um peixe normal chamado granadeiro, que vive a 900 metros de profundidade.
O que fez ele ficar assim foi ter puxado rápido para a superfície. A mudança de pressão fez os gases internos explodirem, empurrando os órgãos para fora. O peixe basicamente explodiu por dentro enquanto subia, e chegou vivo na superfície desse jeito. Agora vamos começar a pesar. Entre as décadas de 60 e 80, a União Soviética despejou cerca de 18 mil objetos radioativos no Mar de Barents. A maioria representa pouco risco, mas 6 deles são reatores nucleares de submarinos e de um quebra-gelo. 6 reatores no fundo do mar, alguns a quase 200 metros de profundidade. Acredita que esses 6 objetos concentram mais de 90% de toda a radioatividade despejada naquelas águas. E o problema é simples. Tirar ele já custaria cerca de 300 milhões de dólares e exigiria uma operação absurda e complexa. Então, por enquanto, eles ficam lá, apodrecendo bem devagar e ninguém sabe exatamente quando vão começar a vazar de vez. E tem um experimento com os jacarés. Pesquisadores do consórcio marinho das universidades de Louisiana jogaram 3 jacarés mortos no fundo do Golfo do México, a mais de 1.800 metros de profundidade, para observar como as criaturas do abismo reagem a uma fonte de alimento. Um foi devorado por isópodes do tamanho de uma bola de futebol em menos de 24 horas. Outro foi roído até os ossos por uma espécie nova de verme que ninguém conhecia antes. E o terceiro simplesmente desapareceu. Um jacaré de 18 quilos sumiu. Os pesquisadores encontraram marcas de arrasto no sedimento onde ele estava, mas nunca descobriram o que levou ele embora até hoje. Em 2010, pesquisadores japoneses da Janstec estavam operando um veículo submarino a 300 metros de profundidade no Oceano Pacífico, gravando o fundo do mar. Imagens normais, sedimento normal, água normal, e aí aparece algo, uma forma grande e humanoide com o que parece ser olhos. A equipe ficou em silêncio, tentando entender o que estava na tela. Algumas pessoas que viram as imagens disseram que poderia ser um Nijin, uma criatura do folclore moderno japonês, descrita como humanoide, com 20 a 30 metros de comprimento, olhos grandes e vazios e mãos com 5 dedos. Os próprios pesquisadores disseram que provavelmente era uma rocha coberta de cracas, criando uma ilusão. Mas ficou essa dúvida no ar, porque o oceano tem essas características cruel. Você nunca consegue ter certeza absoluta do que você viu lá dentro. E por último, a criatura que mora no lugar mais profundo que existe. A zona Hadal, no fundo das trincheiras oceânicas. Mais pessoas foram à Lua do que foram para lá. E nesse lugar que vive a Magna Pina, a lula Big Fin. Ela mantém os tentáculos dobrados em ângulos que lembram cotovelos, com a maior parte suspensa embaixo do corpo. Ao todo, esses apêndices chegam a 8 metros de comprimento. Mas o que deixa ele no nível final desse iceberg não é o tamanho, é o que não se sabe sobre ela. Ela foi vista apenas algumas vezes na história, ninguém sabe direito como ela caça. Uma teoria diz que ela arrasta os tentáculos pelo fundo, pegando o que encontra. Outros dizem que ela fica parada no escuro, esperando que algo esbarre nela. 2 modos completamente diferentes de existir, e nenhum confirmado até hoje. Uma criatura de 6 mil metros de profundidade, que a ciência mal consegue descrever, quanto mais entender. E esse é o problema com o oceano. A gente fica na superfície, achando que sabe o que tem lá embaixo, mas 80% nunca nem foi vista. E o que já foi visto, muitas vezes a gente ainda não consegue explicar.